Uma viatura acertou o meu carro em cheio. E aí, eu vou ter que pagar? Tava no aeroporto, rasgaram a minha mala toda atrás de drogas, não encontraram nada e eu fiquei com prejuízo. O que eu posso fazer? Fica aí que eu vou te responder em questões e te ajudar a se preparar. Então vamos lá, antes de iniciarmos, este é um projeto incrível do Soma Concursos, que é uma aula, que é um curso específico em questões para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e para qualquer concurso da área policial, ou você que quer entender os casos em que você poderá processar o Estado e que o Estado se responsabilizará. Vamos lá. O nome do nosso tópico é responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado não é nada mais nada menos que os casos em que o Estado responderá pelos atos de seus agentes ou de quem age em nome dele. Perfeito? Vamos ver em questões como é que isso funciona. Essa parte aqui é um pouco mais teórica, que é para você entender quais são as teorias adotadas quando vamos falar em responsabilização civil do Estado. Ângela caminhava com seu cachorro quando fora culposamente atropelada por um agente dirigindo uma viatura de determinada função pública. No caso em tela, a responsabilidade civil do Estado se dará pela teoria. Então, o que está acontecendo aqui? Ângela estava caminhando, veio um agente público e a atropelou. Perfeito? Tudo bem, a questão não vem ao caso se ela deverá ou não ser indenizada. O que a questão está pedindo aqui é qual a teoria que será utilizada. E essas questões de teoria, elas são recorrentes no âmbito dos concursos públicos e é bem simples, a divisão vai ser bem simples. Vamos começar pela A. A teoria civilista, ela prega que o agente público, que o Estado ele responderá nos moldes do direito civil. E o que mais que ela vai trazer para a gente? Que o agente que sofreu, ou seja, Ângela deverá provar o dolo ou a culpa do agente. Mais que isso, ela deverá provar qual foi o agente. Qual foi o agente? Aí você imagina, né? Vai ter que virar falando, olha, eu estava errado, ele não estava errado, como é que faz? Tudo isso. Vale destacar que a teoria civilista ela não é aplicada no Brasil. Então, qualquer questão que você venha fazer que diga que a teoria civilista será aplicada naquele caso, você já descarta, porque a teoria civilista ela não é aplicada no Brasil. Aí vem a questão da culpa administrativa. Essa aqui ela é aplicada no Brasil e ela é aplicada no Brasil majoritariamente nos casos de omissão. Então, quando estivermos diante da culpa administrativa, o Estado ele responde subjetivamente, ok? E você precisará provar o nexo de causalidade, ou seja, o laço entre o dano que você sofreu e como é uma teoria que utiliza-se da omissão, você terá que provar a falta do serviço. Ou a demora daquele serviço. Perfeito? Quando vamos falar de risco administrativo, esse é aplicado majoritariamente nos casos de comissão. O que é a comissão? É quando o Estado fez alguma coisa. A culpa administrativa, também chamada de culpa anônima, você não precisa provar que o Estado fez, você precisa provar que o Estado não fez. Já na teoria do risco administrativo, você precisa provar que o Estado fez. Não é que você pouco precisa provar, mas você vai ter que mostrar um nexo entre o dano que você sofreu e a ação do agente público. E essa vai ser, olha só, não foi o agente público que atropelou Ângela, foi uma ação. E neste caso, no caso específico do risco administrativo, o agente não precisa
dolo ou culpa. Não precisa de dolo ou culpa. Você vai provar o dano. Beleza, veio aquela viatura e me atropelou. Se o agente agiu com imperícia, imprudência ou negligência, pouco me importa. Se ele agiu com dolo, se ele quis me atropelar, pouco me importa. O Estado ele será responsabilizado objetivamente. E aí, se ele agiu com dolo, com culpa, o próprio Estado, mediante uma ação de regresso, irá cobrar do agente. Mas quando se trata do cidadão, o Estado ele responde de qualquer jeito nesses casos de ação. Perfeito? A teoria do risco integral é uma teoria que prega que, em qualquer caso, o Estado responde. Bom, pelo que eu expliquei, a gente já entendeu que foi uma conduta comissiva, né? O Estado agiu. Por que o Estado agiu? Porque quando um agente público age, o Estado age pela teoria do órgão. Perfeito? Vamos lá. Várias famílias tiveram que sair de suas casas em razão de um acidente nuclear gerado perto de uma usina custeada e mantida pela União. No caso em tela, aplica-se a teoria do risco administrativo, que é a responsabilização objetiva, né? Também chamado de responsabilização objetiva. Então, vamos supor Angra, né? Angra, uma das usinas brasileiras, explodiu. Todo mundo teve que sair de perto. E aí eu te pergunto, o agente público precisará comprovar o dolo e a culpa de... O agente público não. O cidadão precisará comprovar o dolo e a culpa para poder ter um dinheiro ressarcido? Não, não precisará. Tá? Então, professor, você está me dizendo que está certo, é a teoria do risco administrativo. Infelizmente não, meu querido. Quando estivermos falando de acidentes nucleares, danos ao meio ambiente severos, atentados terroristas contra as aeronaves de rubrica brasileira, inclusive uma dica para você aí, meu querido, não é rúbrica, é rubrica. Rubrica, não, ó, paroxítona, não? Paroxítona? Dê a dúvida. Não. Esqueci. O senhor que está dando dica de português esquece. Isso. Paroxítona terminada em A. Não se acentuam-se as paroxítonas terminadas em A, E, O, N, V, ENS. Só se acentuam as paroxítonas terminadas em O, L, N, R, X, I, PS de tombo. Preste bem atenção. Mas vamos lá, então a rubrica brasileira, uma aeronave de rubrica brasileira, exceto táxi aéreo. Então, se houve ali um atentado terrorista contra um avião daquela empresa azul, né? Então, o Estado responde pela teoria do risco integral. Então, acidentes nucleares, danos ao meio ambiente e atentados terroristas, todos são mediante teoria do risco integral. Perfeito? Questão errada. Aplica-se o risco integral. Maria, servidora do Tribunal de Justiça, foi atropelada por um motorista da entidade. Após consultar o advogado, foi alertada corretamente que o Estado responderá subjetivamente, o Estado responderá objetivamente somente em caso de dolo ou culpa do funcionário, o Estado responderá subjetivamente em caso de dolo ou culpa, e o Estado responderá objetivamente, independentemente de dolo ou culpa. Então, vamos lá, ela foi atropelada. Se ela foi atropelada, foi uma conduta comissiva. Se a conduta foi comissiva, estamos diante da teoria do risco, certo? Igual aprendemos. Se é a teoria do risco, o Estado responde objetivamente. Objetivamente. Perfeito? E isso independente
independe de dolo ou culpa. Independe de dolo ou culpa. Então, letra D. E a grande diferença entre uma responsabilidade objetiva e subjetiva é a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente. Perfeito? Vamos lá. A empresa Alfa ganhou a licitação e passou a operar as linhas de ônibus da cidade XX. Em caso de acidentes, a empresa de ônibus responderá subjetivamente pelos danos causados aos usuários. No entanto, o mesmo não ocorrerá em relação aos não usuários. Muito interessante. Então vamos lá. Neste caso, estamos falando de uma empresa concessionária, né? Uma empresa de ônibus que ganhou a partir de licitação. A questão, ela quer que você entenda duas coisas. Primeiro, três coisas, na verdade. Primeiro, é como se dá a responsabilização dessa empresa. Segundo, ela quer saber, né, se subjetivamente ou se objetivamente. Aqui, a primeira teoria. Fica mais fácil. E no terceiro local, no terceiro ponto, ela quer saber dos não usuários. Então vamos lá. Como é que é isso? Né? Eu tô aqui no ônibus, um ônibus, né, que uma empresa contratada pelo serviço público, a quinta série começou a cantar: ô motorista, pode correr, que o quinto B não tem medo de morrer, eu quero. E o motorista de fato começou a correr, só que passou uma senhora na frente, esse motorista do ônibus brecou, atropelou a véia e, né, acertou a senhora de idade e uma criança acabou caindo, né, e se machucando. Como é que vai se dar a responsabilização dessa empresa? O primeiro ponto, a teoria aplicada é a do risco administrativo. Por quê, professor? Porque a teoria do risco administrativo, novamente, ela obriga o Estado a responder objetivamente pelos seus danos. E a empresa pública, ela age em nome de quem? A empresa concessionária que recebeu aquela incumbência, em nome do Estado. Então ela responde como o Estado. A responsabilidade dela, novamente, será objetiva. Então, ela pagará para o usuário independentemente de ter dolo ou dano. Dolo ou culpa, perdão. Dolo ou culpa. O que vai acontecer aqui é o seguinte: depois a empresa ela cobra do funcionário dela, ok? Mas ela responde sem analisar dolo ou culpa do agente. E no que se refere a usuários e não usuários, isso aqui já foi jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E independe de dolo ou culpa. Então a questão está errada. Errada porque ela responde objetivamente e ela responde também pelos terceiros. Mas, professor, e se essa empresa não tiver dinheiro para pagar? Aí a gente tem uma responsabilidade subsidiária do Estado, que é o seguinte: eu contratei uma frota de ônibus. Essa frota de ônibus causou um acidente multimilionário, né? Acertou ali uma companhia de energia e etc. E essa empresa de ônibus ela não tem dinheiro para pagar. O que vai acontecer? A vítima vai ficar sem receber? Não. Aí o Estado vai pagar. Mas ele só paga depois que a empresa não tiver como. Então aqui sobra uma responsabilidade objetiva para a empresa, ok? E primária para a empresa, subjetiva para o Estado e secundária para o Estado. Ok? Vamos lá. Severino, sargento da PMDF, estava de folga quando presenciou um torcedor de seu time rival. O PMDF, tentando utilizar a corporação como subterfúgio, vestiu a sua farda e agrediu o torcedor. No caso em tela, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, uma vez que o policial militar não estava em serviço. Muito interessante a gente falar sobre esse tema. Por quê?
Porque quando falamos da atuação, deixa eu abrir aqui e ver se a câmera também tá. Quando falamos da atuação do agente público, quando da ocorrência, a doutrina entende que ele terá que estar agindo pela sua função ou em nome da sua função. Então é por isso que aquele funcionário, né, que também é chamado usurpador de função, ele não gera uma responsabilização do Estado. Por quê? Porque ele nunca fora funcionário público, ele só se vestiu de funcionário público. Ele só pegou ali um colete da Polícia Civil e saiu, né, na sua missão de loucura. Mas é diferente quando estivermos falando do funcionário de fato. O que é o funcionário de fato? Ele fora empossado no cargo público dele. É a questão de um médico. Vamos lá. Um médico que deu um diploma falso, passou num processo seletivo simplificado por uma prefeitura, tá lá prescrevendo medicamento, tá lá fazendo merda, e aí uma hora ele, como viu muito Grey's Anatomy, né? Ele foi e resolveu fazer uma sutura, a sutura infeccionou, a pessoa morreu, a família da pessoa entrou com uma ação contra o Estado porque um agente público dele, do Estado, não teve o zelo. E aí, no decorrer do processo, foi descoberto que o cara sequer tinha um diploma de medicina. Ele foi empossado de fato, mas ele não tinha as exigências necessárias para estar naquele cargo. E aí o Estado responde? O Estado responde como se funcionário público fosse, porque o dever de checar isso era do Estado. A partir do momento que o Estado deu posse a ele, colocou o exercício, a responsabilidade é do Estado. É do Estado. Então, o usurpador de função não responde. O Estado não responde, mas o funcionário de fato responde. Por quê? Porque a teoria do risco administrativo fala que o agente público, vamos anotar, deve estar no exercício de suas funções. Ou precisa colocar no acento onde não tem. No exercício de suas funções. Mas é isso que está acontecendo aqui? Olha só, o PM, ele não estava, né? Ó, ele estava de folga. Ele estava de folga. Quando presenciou o total, ele utilizou a corporação como subterfúgio e agrediu o torcedor. E aqui a questão nos diz que não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, uma vez que o policial militar não estava em serviço. Você deve estar falando, é isso mesmo, que o professor acabou de colocar aqui, que o agente público estava no exercício, tem que estar no exercício de suas funções. Mas eu trago para você uma outra teoria que tem dominado nos tribunais superiores, que é a seguinte: se o agente público estiver, vamos lá, com aparência de serviço, o Estado vai responder. Então é um policial que mesmo na folga coloca uma arma e sai à rua. É o bombeiro que veste uma farda, é o agente do Detran que sai ameaçando as pessoas de multa porque ele estava fardado. Então, pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da segurança jurídica, o Estado responde sim, porque aquele agente ele se vestiu de agente de Estado e ele de fato o é. Eu não estou falando daquele que vestiu e nunca foi, eu estou falando daquele que não estava em suas funções e travestiu-se de todo o aparato, né, da semelhança como se policial fosse, como se agente fosse, para poder agir como se fosse. E aí, neste caso, ainda que ele não esteja no exercício de suas funções, ele responde como se tivesse.
Perfeito? Então a questão está errada. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado se dá ora pela teoria da culpa administrativa, ora pela teoria do risco administrativo. Assinale a alternativa que indique, respectivamente, as teorias aplicadas. Vamos lá, mais uma vez, fazer a distinção aqui. Culpa administrativa ocorre na omissão e risco administrativo ocorre na comissão. Ok? Então, bora. Mau estado de conservação de rodovia. Então, você está andando com o seu carro numa rodovia, o pneu fura. Você vai ver, o seu pneu rasga e na hora que você olha para o chão, tem um buraco do tamanho do mundo. Acabou com o seu carro. Que aí tu empena roda. Você acabou de passar no concurso, comprou uma Hilux, penou a roda da Hilux. Mentira, carro de quem acabou de passar em concurso é Civic, né? Comprou um Civic. Passou no concurso, comprou um Civic. É incrível. É incrível. O cara compra um Civic. Se o cara é policial, então, ele faz um consignado, compra um Civic e arruma 3 FII. É uma coisa fantástica, né? Coisa fantástica. O professor passou, tô começando a achar o Civic um pouco mais bonito, tá? Vê um Civic novo aí, tô achando que eu vou levar um Civic para Amazonas. Então, mau estado de conservação da via. Você vai lá e você vai processar o Estado. E vou te falar, você deve. Porque o Estado ele tem um dever de te obrigar. De te ressarcir. Mas você está falando, professor, é omissão, você quer omissão. Mas os tribunais superiores entendem que neste caso o Estado responde objetivamente. Então a gente já corta aqui, ó. Sobra pra gente só a B e a D. Aqui a gente já cortou 2. Subjetiva. Carro danificado em custódia da administração. Então você pegou o seu Civic, rebaixei, aro 16, nitro. Nossa, agora é minha vez, né? Tava ali chavoso, né? Recruta. Tava lá chavoso, meteu o carrão, pátio. E aí, meu querido? O que aconteceu? Na hora que você foi buscar, seu carro tava sem roda. Isso é muito comum lá no Rio. Seu carro tava sem roda. Como é que você faz? Você vai e entra com uma ação do Estado. Fala, houve uma falha na prestação do meu serviço. Mas, aí você está falando, agora é omissão. Agora é omissão, professor. Agora eu sei que é omissão. Não. O STJ entendeu, e o STF também, que neste caso também é objetiva, porque o Estado ele tinha o dever, já que estava sob sua tutela. E isso vai se aplicar, acredite, a presos, a maquinários. Vamos lá, quem mais? A crianças que estão na escola pública. Tudo que o Estado disser, olha, aqui é minha tutela, aqui é minha responsabilidade. Qualquer dano que isso ocorrer, ao seu bem, ao seu parente, à sua esposa, sempre hospital, tá certo? Hospital, então se a pessoa tem problemas psiquiátricos e o hospital deixa uma janela aberta do lado dela, sabe que ela tem tendências complicadas e a pessoa faz a parte triste, né? Finaliza ali. O que vai acontecer? O Estado responderá objetivamente. Por quê? Porque ele tinha um dever de cuidar. E a demora na prestação de serviço, agora que sim, agora que nós estamos diante de uma responsabilização subjetiva. Perfeito? Então ficou objetiva, objetiva, subjetiva. Letra B de bola. Pedro, policial em perseguição, atirou contra um carro em fuga quando acidentalmente acertou Ruth que dirigia pela estrada. No caso em tela, o Estado não será condenado à responsabilização, uma vez que o Estado agiu em estrito cumprimento do dever. Esse caso é bem parecido com o da foto
Só que ali o carro estava em fogo. Vamos ver se eu coloquei... Não. Vamos tratar por isso aqui primeiro. Pedro, policial em perseguição, atirou com o carro em fuga quando acidentalmente acertou o Ruth que dirigia pela estrada. Beleza, né? Então Ruth, coitada, né? Tomou um tiro. Não foi nada. Eu não posso ficar falando essas coisas, gente. Porque a plataforma que vocês estão vendo no vídeo, eles não entregam os meus vídeos, eu fico falando muito de crime. Eu não devia nem ter falado do crime. Entendeu? E aí eu fico com 5 visualizações, 10 visualizações. Então manda pro seu coleguinha, pelo menos, o professor vai ser demitido desse jeito, só porque ele tenta te explicar as coisas de um jeito didático, tá? E a plataforma não entrega. Por quê? Porque eu entendo ela. Eu a entendo. Aí esses dias derrubaram a entrega do meu vídeo porque eu falei de política, sendo que a aula era de direitos políticos, pô. Então, o professor está pegando leve nos exemplos, tá? Então vamos lá. Pedro, policial, lançou bombons no carro, né, em um carro em fuga, e acertou um chocolate na Ruth. Ruth tomou uma chocolatada. No caso em tela, o Estado não será condenado à responsabilização, uma vez que o agente agiu em estrito cumprimento do dever. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o agente público ele age, seja em legítima defesa, né, seja aqui em estrito cumprimento do dever, é o caso do policial que estava procurando pó de pirim-pim-pim na mala de alguém no aeroporto. E aí ele fala, fundada suspeita, vou abrir sua mala. Abriu a mala, não achou nada. A gente já viu isso naquele programa do aeroporto lá. E todo mundo fica, pô, o cara ficou no prejuízo. Aí que tá, não deveria, ao menos não legalmente falando, tá? Porque não é porque o agente está em estrito cumprimento do dever que ele não será responsável, que o Estado não será responsabilizado, perfeito? Aí entra a culpa, né? A imperícia. Então, em regra, assim, sendo puritanos, paladinos da moral, não importa se o agente agiu em estrito cumprimento do dever, como no caso do pozinho, como no caso dele que acertou um bombom, né, na Ruth, coitado, tomou uma bombonzada. Não, então, nestes casos, o Estado ele tem que responder. Ele responde do mesmo jeito. O agente ele pode ter agido em estado de necessidade, qualquer coisa. Ele vai responder, o Estado vai responder do mesmo jeito. Perfeito? Questão errada. Maria estava atrasada para a reunião e andava em alta velocidade na via pública. Ao passar pelo cruzamento, seu carro colidiu com a viatura que furava o sinal vermelho sem qualquer motivo aparente. Aí a gente tem aquela fotinha do começo da nossa aula. Então Maria também não estava muito certa, né? Maria andava em alta velocidade. A viatura furou o sinal vermelho. Então vamos lá. E sem qualquer motivo aparente. No que se refere ao caso em tela, o Estado não responsabilizará Maria em razão da culpa exclusiva. Maria será condenada a responsabilizar o Estado. A responsabilização devida a Maria será diminuída em razão da culpa concorrente. E não há que se falar em culpa concorrente quando o agente público estiver em função. Então aqui nós teremos duas coisas. As excludentes e as atenuantes. Eita, o tempo está acabando. As excludentes é culpa exclusiva da vítima, então se só Maria tivesse errado, e culpa exclusiva de terceiro, quando nem Maria e nem o Estado tinha culpa. Perfeito? Mas aqui, tanto Maria quanto o Estado tiveram culpa. Que é o caso da nossa imagem ali. O que vai acontecer? O Estado vai virar e falar assim, olha, como você teve culpa, meu agente público não pode ser responsabilizado. Não. O que vai acontecer aqui é uma atenuação. Ou seja, a indenização devida a Maria será diminuída. E Maria vai precisar pagar o Estado? Se o Estado entender que sim, poderá sim entrar, né, com uma ação contra Maria. Mas a questão não pede isso. Então
Temos aqui a mais correta, letra C. Para a gente terminar, a empresa Obradesc foi contratada para a construção de a viabilização de uma cidade no metrô de Araguari. No entanto, no decorrer da obra, algumas casas foram afetadas pelo tremor do maquinário, não tendo a empresa qualquer culpa. Então, o que a gente precisa ver aqui? Ai, meu Deus do céu, o tempo acabou. Quando estivermos falando de obra, o professor vai anotar logo para você não perder tempo. Obra, você vai ter que olhar o seguinte: foi o Estado, é o Estado que está fazendo, os próprios agentes da prefeitura, ou o Estado contratou? Se foi o Estado, objetiva sempre. Se foi uma contratação, você vai ter que ver duas coisas. Foi por culpa da empresa? A empresa responde. Foi pelo simples fato da obra um Estado objetivamente. Ok? Então, estamos falando de obra pública. A primeira coisa que você vai ver, quem está realizando a prova? Vamos lá, quem está realizando a obra? A prova não, a obra. A empresa Obradesc, que foi contratada. Então, a gente já corta isso aqui. Beleza. A culpa, vamos lá. No entanto, no decorrer da obra, algumas casas foram afetadas pelo tremor, não tendo a empresa qualquer culpa. Se ela tivesse culpa, a empresa responderia. Como foi pelo simples fato da obra, o Estado, vamos lá, o Estado responde objetivamente. Perfeito? Acabou nosso tempo, né? Então, vamos lá. O município responderá objetivamente. Perfeito? Meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos, meus tudo de bom, a gente matou a responsabilidade. Agora você vai poder ver aquela operação área restrita tranquilo, você vai poder ver a viatura capotada, você vai poder falar como é que você dá a responsabilização. Agora você vai poder ser o chato da família, entendeu? Que fica dando palpite. Isso é bom demais. Isso é bom demais, gente. Faz um favor, professor. Faz um favorzinho. Vou colocar aqui um vídeo do professor, que ele também gravou com todo carinho. Você vai lá, assista seu vídeo. Você gostou dessa aula? Se você tem algum colega que vai fazer concurso da polícia, se você só quer difundir o conhecimento, vai lá, compartilha esse vídeo, dá essa moral pra gente. Grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.